Jesus Cristo disse: guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. E a coroa do homem é a sua salvação, a sua vida eterna com Cristo. Jesus inspirou e ensinou seus discípulos através do Espírito Santo, anunciando no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 em diante: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, o Pai, e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar e virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. E os sinais da vinda de Cristo estão evidentes na terra: pestes, assolações, aflições, angústia, nação contra nação, reino contra reino, fome por várias partes do mundo. E ele disse mais: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia diz que aquele que não ama Jesus Cristo seja anátema, amaldiçoado. Jesus disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e os meus mandamentos não são pesados. Nós devemos amá-lo porque o Senhor nos amou primeiro. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que só é alcançada através da pessoa de Jesus Cristo. Porque ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O homem só alcança a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a palavra, o Verbo vivo que se fez carne e habitou no meio dos homens. Ele é a própria palavra, a verdade que liberta o homem do engano do pecado. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23: ora, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna é alcançada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele, como cordeiro mudo, sem mancha e sem pecado, foi o sacrifício aceito por Deus. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o único que ele tinha, o seu próprio Filho, para nos trazer a salvação e a vida eterna. E eu quero ler uma palavra que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, capítulo 10, do verso 13 em diante. Jesus abençoa as crianças, e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam.
Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-a nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Se o homem não tomar o reino de Deus e receber a palavra de salvação, as boas novas, o evangelho, como uma criança, ela tem um coração puro, é um inocente, não tem malícia e não tem maldade. Assim devemos receber o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A própria palavra diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Aleluia, glória a Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus Cristo testificou da verdade. E ele veio cumprir a reta justiça. E deixou-nos o exemplo. A Bíblia registra que aquele que crer no Evangelho e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. E Jesus Cristo foi dirigido pelo Pai até o Rio Jordão para ser batizado em água. E lá estava o profeta João Batista, batizando com o batismo do arrependimento. O caminho para o homem alcançar a salvação é o arrependimento dos seus pecados. O que é pecado? É a transgressão contra Deus. O que é pecado é a iniquidade que separa o homem de Deus. O homem não vai conseguir salvação e vida eterna fora da palavra de Deus, fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois vindo o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A Bíblia registra que o último inimigo a ser vencido é a morte. E como é que nós vencemos a morte? Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra não verá a morte, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. A Bíblia diz que ele é fiel e não pode negar a si mesmo. O que ele escreveu, ele assina embaixo. Nenhuma palavra cai por terra, palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. A palavra do homem perece. A palavra do político cai por terra. Mas a palavra de Deus, ele mesmo deixou escrito na sua palavra: a palavra que sai da minha boca não tornará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Aleluia!
Quando Deus diz, Ele executa. Porque Ele é fiel e verdadeiro. Jesus Cristo se encontra com o profeta João Batista no Rio Jordão. E quando João viu a Jesus, exclamou à multidão que estava lá no deserto, no Jordão, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus Cristo pode tirar o pecado do homem, por mais terrível que seja. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para trazer a salvação e a vida eterna e o perdão dos pecados. Glória a Deus. Isaías escreveu, aleluia, por revelação do Espírito Santo, no capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados ou surdos que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação de vós e vosso Deus. E ele adverte dizendo: deixe o ímpio seu caminho e se converta ao Senhor, porque Ele é misericordioso. E a Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia é um favor de Deus imerecível. Nós estávamos fadados a partir para a eternidade, sem esperança, sem salvação, na condenação eterna, Glória a Deus. para o abismo. Mas Deus proveu uma saída e uma solução para o homem escapar do juízo e da condenação eterna. E esta tão grande salvação é as boas novas do reino de Deus, do Evangelho. Jesus cumpriu a reta justiça quando desceu as águas do batismo nas águas no Rio Jordão. João olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João disse: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: é necessário que se cumpra a palavra de Deus. E Jesus batizou-se nas águas do Rio Jordão. Em seguida foi impelido pelo Espírito Santo a ir ao deserto para ser provado. O Filho de Deus foi posto à prova e andou nesta terra fazendo bem, porque o Espírito Santo estava sobre ele, e o ungiu para curar os enfermos, libertar os cativos e os oprimidos do diabo. Jesus é soberano e tem todo o poder nos céus e na terra. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 3 e verso 8. Os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo estão muito fortes na terra. E Ele está chamando os seus escolhidos para esta tão grande salvação. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O convite está aberto. Todos que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz pela palavra da verdade.
Cristo está voltando para arrebatar a igreja da terra. A noiva já está preparada. A noiva tem azeite na botija. Glória a Deus. A noiva está vestida de branco. A noiva está com a lâmpada acesa. Presença do Espírito Santo e palavra de Deus no coração. A igreja sente que Cristo está voltando para arrebatar a igreja. Glória a Deus. Desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não há mais dúvida sobre a volta de Jesus Cristo. A própria natureza está gemendo com dores de parto. Inundações invadindo as cidades, terremotos, pestes, enfermidades, doenças, pragas, vírus mortais. Os juízos de Deus já estão na terra. Ninguém pode fugir desta realidade. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a igreja. E quem é a igreja? É um templo feito por mãos de homem, de tijolo, de ferro, de madeira, de pau. A igreja sou eu e você, que demos crédito ao evangelho que Jesus Cristo pregou e anunciou a salvação e a vida eterna. A Bíblia registra que o nosso corpo é templo e morada do Deus vivo. E ele diz na sua palavra, aonde escreveu o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5 versículo 18. Não vos embriagais com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? É o outro Consolador que Jesus Cristo prometeu quando ia subir aos céus, ressuscitado em glória. E ele disse, não vou deixar-vos órfãos, mas enviarei o outro Consolador para que esteja convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não me conhece. Mas aquele que crê no Evangelho, guarda os mandamentos do Senhor, ele faz morada nesse homem. Qual a função do Espírito Santo? O Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. 3 propósitos tem o Espírito Santo: de anunciar ao homem o pecado, o juízo e a justiça. O homem muitas vezes procura Deus por outros caminhos, pensando que vai chegar até Deus. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para o homem se aproximar de Deus, e a Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aí limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, senti as vossas misérias, convertei o vosso riso em pranto, e o vosso folguedo em tristeza, e senti as vossas misérias.
A salvação é de graça. Você não precisa pagar nada para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você não precisa fazer procissão, penitência, pagar voto, dar tua casa, teu carro, teu dinheiro, tua bicicleta, o teu dinheiro do bolso. A salvação é de graça. Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida e derramou seu sangue puro, imaculado, sem pecado, para nos trazer a reconciliação com Deus o Pai. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E a Bíblia diz que em nenhum outro há outro nome dado entre os homens no qual possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O Papa não pode salvar tua alma. O reverendo não pode salvar tua alma. O bispo nem o pastor pode salvar tua alma. O preço da tua alma custou muito caro. Custou preço de sangue inocente. Jesus disse: está consumado a obra que me deste para realizar na terra. Quando ele expirou na cruz do Calvário, diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, testificando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E através do seu sangue, abriu-se um novo e vivo caminho ao trono da graça, para que o homem obtivesse salvação e esperança e vida eterna em Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Aleluia. Por isso anunciamos o verdadeiro evangelho, não por dinheiro nem por prata, mas por amor e gratidão a que Jesus Cristo nos proporcionou, trazendo a salvação e a esperança aos nossos corações. Quando nós recebemos o Evangelho do Reino de Cristo como uma criança, a porta da graça se abre e abraçamos com amor a palavra, com mansidão, para alcançar a salvação, a justificação, o perdão dos pecados e a vida eterna. O maior bem que o homem possui não é seu carro do ano, não é sua casa, não é seus móveis, não é o dinheiro no melhor banco desta terra, não é possuir ouro nem prata. O maior bem que o homem possui é a sua salvação em Cristo Jesus. A Bíblia deixou uma mensagem no Salmo 90, dizendo que a nossa vida chega a 70 a 80 anos, o resto é canseiro e enfado. Alguns chegam a 100 anos e desejam viver muito mais. Mas há uma lei na terra, no qual Deus deixou escrito: ao homem é ordenado morrer uma vez, vendo depois disso o juízo. Se você partir desta terra hoje, para onde irá tua alma? O espírito volta a Deus, que é o sopro de vida. A tua alma, o teu coração, a sede das emoções, desejos, vontades humanas, ela vai viver uma eternidade com Deus ou sem Deus. E o teu corpo
vai apodrecer no túmulo. O bicho vai comer. Mas a tua alma é eterna. E a tua alma vai sentir dor, vai ter os mesmos sentimentos quando você andou sobre esta terra. Sentimento, emoções. Como é que tu me prova que a alma é eterna? Lucas capítulo 16, Jesus contou a parábola a seus discípulos e a multidão dizendo: havia um homem rico que se vestia com muito resplendor, com vestes luxuosas, esplendidamente, e vivia em festa, em banquetes, gozando os bens desta vida. Tinha uma casa boa, podia usufruir daquilo que o dinheiro lhe dava acesso, para comprar e ter em suas mãos, para desfrutar os deleites desta vida. E na sua porta estava Lázaro, o mendigo, doente, enfermo, coberto de chagas. E os cachorros vinham lamber as suas feridas do seu corpo. E desejava no seu coração comer das migalhas da mesa do rico. E o rico não estendia a mão para aquele sofredor. Passou-se o tempo e morreu Lázaro. E acordou no seio de Abraão, consolado por Abraão, pai da fé. Passou mais um tempo e morreu o rico. E acordou na chama eterna, no tormento eterno. E observou a Lázaro e Abraão no seu seio. E aquele rico disse: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água, para refrescar a minha língua, porque estou nesta chama eterna. O inferno é real. A eternidade é real. O homem não tem escapatória. A Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele colhe. Porque Deus tem uma balança justa. Ele julga com retidão, equidade e justiça. A balança de Deus é só um peso e uma medida. Enquanto que a balança do homem é 2 pesos e 2 medidas. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas de tudo quanto fizemos através do corpo, de bem ou de mal. Enquanto a vida, a esperança é Cristo. Muitos dizem que a esperança é a última que morre. Se você estiver dentro da palavra de Deus, a tua esperança não morre, porque a tua esperança morreu na cruz do Calvário, mas ao 3º dia ela ressuscitou. Está vivo à destra de Deus, intercedendo pelos santos, intercedendo pela igreja. Muitos podem dizer: para mim não tem mais jeito. Eu já fiz tanta maldade. Já pratiquei tanto pecado. E eu te faço lembrar do bandido da cruz. O
um à direita e outro à esquerda do Mestre Jesus. E um dizia: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós. Mas o outro, quando viu o Mestre Jesus crucificado, ele reconheceu que ali estava um homem inocente, pagando pelo meu e teu pecado. E o bandido da cruz disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus olhou para aquele homem e disse: ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não veio condenar o mundo, Glória a Deus. Jesus veio salvar o mundo. O juízo de Deus já está na terra. E Deus está passando a peneira na terra. E está separando os escolhidos de Deus. Os salvos, os remidos, os lavados no sangue dele. Você que está parado na caminhada. Você que é uma ovelha machucada. Uma ovelha desprezada. Uma ovelha sem pastor. Jesus está chamando para o aprisco das ovelhas. Jesus anunciou o reino da salvação. Ele veio como bom pastor e deu a sua vida pelas ovelhas. E ele disse, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Jesus tem o alimento para a alma do homem. As comidas do mundo não podem saciar a fome da tua alma. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O filho pródigo, ele reivindicou a herança do papai, que tinha muitos bens. E ele disse para o papai, papai, reparta comigo e meu irmão a tua herança, porque eu quero sair e conhecer o mundo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. As obras do mundo são manifestas: injustiça, mentira, engano, violência. Essas são as obras do maligno. Mas o reino de Deus é o reino de paz, de justiça e de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E nós devemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. A maior prova que Deus deu ao homem foi entregando Jesus Cristo como um sacrifício. O cordeiro mudo foi para o matadouro e foi sacrificado por amor a mim e a tua alma. Jesus não quer que ninguém se perca e vá para a eternidade sem salvação. Jesus quer livrar a alma do homem do abismo e do tormento eterno. Jesus foi para o deserto ser provado. Quando chega a hora da prova, do exame,
que Deus quer provar o que está no nosso coração, muitos abandonam o caminho. Muitos dos discípulos viraram as costas para Jesus, porque ele começou a dizer: quem não come do meu pão ou da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E os homens começaram a sair e virar as costas para Jesus, porque o discurso era muito forte. Os homens gostam de ouvir aquilo que lhe agrada. Sente comichão nos ouvidos, aquilo que lhes satisfaz. O homem só quer bênção, só quer vitória, só quer conquistar, só quer usufruir os bens da terra. Mas quando Deus começa a trazer provação para o homem, e Deus vê o que há no coração do homem, foi assim com o povo de Israel no deserto. Estavam escravizados e oprimidos no Egito. Estavam no jugo de ferro. Deus ouviu o clamor do povo, subiu até seu trono, e Deus decide levantar o libertador da nação de Israel. E escolheu um do meio do povo, que não sabia falar: Moisés. O povo esteve escravizado no Egito por 430 anos. 4 gerações. Sem direito a nada. Abaixar a cabeça e trabalhar. Assim o inimigo escraviza a alma do homem, quando está no mundo, oprimido e escravizado pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Mas Jesus continua a libertar o homem, a salvar o homem, a curar as suas feridas, a perdoar os seus pecados e ter o direito de entrar pelas portas das mansões celestiais.